técnicas de campo aplicadas ao estudo da flora. A identificação das características da morfologia vegetal, observar diretamente raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes, registrando essas observações em fichas catalográficas como a de Tropmeier e de Feltz. A tabela catalográfica proposta por Feltz, que fez um aperfeiçoamento aplicável ao ensino de biogeografia escolar. Então, ela propõe uma observação da morfologia vegetal em campo e na sua tabela, na sua ficha, os elementos observados são aqueles relacionados aos ecossistemas, aos portes, ao tipo de planta, as características da folha, da flor, do caule, da raiz, do fruto, a altura da planta e também algumas características da sua fenologia, como, por exemplo, o florescimento, que mês que essas plantas florescem e assim por diante. Aqui a aplicação da ficha catalográfica da aroeira vermelha, que vive na restinga, um arbusto, uma angiosperma, de folhas compostas, flores laterais com aroma, o seu caule do tipo tronco, sua raiz do tipo pivotante, seu fruto monospérmico, as suas sementes são secas, né? Elas estão ali no fruto seco, 5 metros de altura, a planta, e o período de fenologia, de florescimento. Agora, a técnica de parcelas aplicada aos levantamentos fitossociológicos e fisionômicos. O estudo das parcelas, aplicável à fisionomia e à fotossociologia, consiste na demarcação de uma área, no caso aqui uma área de 10 por 50 metros, e a partir dessa delimitação é o levantamento de todas as espécies que estão dentro da parcela, inclusive de suas distâncias relativas. Esse tipo de estudo sempre foi feito num papel milimetrado, agora com as técnicas digitais são mais interessantes, né? Mais importantes de se observar. Então a gente tem aqui a maneira de se estabelecer essas parcelas. Aqui nós vemos que são as observações diretas da altura da árvore, características do tronco, características das folhas, dos frutos, o diâmetro na altura do peito. E como eu disse para vocês, com o advento das tecnologias, a marcação das árvores para o georreferenciamento, e o auxílio de sensores remotos, como os drones, que permitem que se faça um mapeamento mais abrangente de uma determinada área, e o campo é importantíssimo e serve de controle para esses mapeamentos por sensoriamento remoto. Nesses estudos de parcelas, é possível, por exemplo, reconhecer a riqueza de espécies, que diz respeito à quantidade de espécies que existem numa determinada área, e também a diversidade de espécies, que diz respeito às proporções entre elas, né, as quantidades relativas. No caso aqui, um gráfico da distribuição das principais famílias botânicas em termos de riqueza registradas na floresta ombrófila densa na bacia do rio Cubatão, no Rio da Madre e no Rio Duma, em Santa Catarina. Aí a gente tem aí as famílias orquidáceas, mirtáceas, em suas maiores quantidades e as suas proporções. No caso aqui, as orquidáceas foram as maiores, a maior quantidade de espécies encontradas nessa área e que correspondem no conjunto das espécies encontradas em todas as famílias, representam 14%, aquela família com o maior número de espécies representativas nessa área. Aqui, apenas para título de ilustração, algumas espécies da família
Orchidaceae, orquídeas encontradas, a maioria delas, a maioria das espécies encontradas nessa área, 114 espécies diferentes de orquídeas, 66 espécies diferentes de mirtáceas, como as pitangas, o guaramirim, como a pitanga preta, perdão, o guaramirim e o guarapi, 35 espécies de lauraceais, 4% dos totais, como a canela preta e a embuia, e 27 espécies diferentes da família Fabaceae, 3% do conjunto, como o guarapuvu e a bracatinga. É importante considerar que o estudo da técnica de parcelas também permite que nós observemos a fisionomia da vegetação, da cobertura vegetal, em seus estratos vertical e horizontais. Aqui um estudo realizado no Paraná, em Morretes, numa área do Paraná, por Gapiaçu, que mostra aí uma área de floresta primária, onde foram identificados 15 espécies diferentes, a sua disposição na estratificação e também a altura desses indivíduos. Esse estudo é importante, por exemplo, para a análise da sucessão ecológica. Aqui, no mesmo estudo de Guapiaçu, ela identificou numa área de capoeira, num estágio inicial de regeneração da floresta, ela trabalhou com floresta submontana, encontrou apenas 4 espécies diferentes, e essas espécies aí, basicamente todas de um estrato bem baixo, né? Apenas 13 metros a altura máxima dessas espécies. Aqui já no capoeirão, um perfil também de sucessão ecológica um pouco mais avançado, encontrou-se 13 espécies. Considerações finais sobre as técnicas de trabalho de campo em geografia. Primeiro, cada lugar possui características ambientais próprias e questões de ocorrência e distribuição biogeográfica que podem ser interpretadas por meio do registro de ocorrências obtidos em pesquisas de campo. 2. De maneira geral, as técnicas de pesquisa de campo consistem em procedimentos de observações minuciosas registradas em instrumentos de pesquisa, como fichas catalográficas, cadernetas de campo, fotografias, vídeos, desenhos, esboços, croquis, mapas mentais ou esquemas explicativos, etc. As pesquisas de campo devem estar planejadas na perspectiva de um estudo prévio das características do meio físico e social do lugar, bem como da organização dos materiais e métodos a serem utilizados em campo. As pesquisas de campo em biogeografia incluem pesquisas dos aspectos do meio físico importantes para a compreensão biogeográfica: geologia, climatologia, geomorfologia, formações superficiais, hidrologia, etc. No gabinete, os dados registrados em campo devem ser espacializados em uma base cartográfica para que se possa proceder com análises espaciais das ocorrências registradas que vão subsidiar o mapeamento das áreas de distribuição, dos táxons e dos sistemas ecológicos estudados. As observações de campo não devem se restringir apenas ao objeto do estudo específico, ao contrário, devem estar contextualizadas em relação à totalidade do meio geográfico que se insere. Nesse contexto, é muito importante a consideração das informações obtidas com informantes da população local, que podem possuir maior saber empírico e científico sobre o meio. Segundo Furlan, para finalizar, é importante apurar e treinar a observação em campo. O hábito da observação, de seu registro e de sua interpretação leva à compreensão do ambiente. A bibliografia básica: Furlan, Técnicas de Geografia, Rocha, Técnicas em Estudos Biogeográficos, e toda uma série de bibliografia complementar: Carvalho Júnior, Luz,
Cox, Moore, Leidel, Criberi, Barros, Keller, Prazzoli, Feltz, Gapiaçu, Pereira, Ricklefs, Sá, Silva, Rocha e Michel, Silva e Rufino e Tropmaier. Muito obrigado.